Ok, meus irmãos, nós vamos agora para a aula 6 de nosso curso Nenhum Outro Fundamento. E nós vamos falar agora sobre as perfeições de Deus, sobre os atributos de Deus. E para falar sobre isso, nós vamos voltar para Gênesis capítulo 1, que nós já lemos na aula anterior. Então, nós lemos Gênesis 1 na aula anterior. Nós não vamos ler novamente a continuação do que nós já falamos. Pois bem, eu já havia mostrado aí que em Gênesis 1 há um único Criador, que é Deus. Então, nós lemos Gênesis 1, que mostra que há um único Criador, que é Deus, e nós lemos diversas passagens do livro de Isaías que mostram, que reforçam essa ideia de Gênesis 1, que há um único Deus. O que seriam os atributos de Deus? O que é isso que nós chamamos de atributos de Deus ou as perfeições de Deus? Os atributos de Deus são as características de Deus que o caracterizam como Deus. Então, vamos lembrar que quando nós utilizamos uma palavra, é importante que essa palavra tenha uma definição. Então, se eu falar sobre uma mesa, não faz sentido eu usar a palavra mesa se a palavra mesa não tiver significado nenhum. O que é uma mesa? Uma mesa tem características que definem a mesa como mesa. O que é um sofá? O que é uma escada? O que é uma porta? Por mais que possa existir mais de um tipo de porta ou mais de um tamanho de porta, aquilo que caracteriza a porta como porta precisa ter uma definição, precisa ter características, do contrário, as palavras seriam vazias. Então, quando a gente fala sobre o homem, quando a gente fala sobre a mulher, quando a gente fala sobre o cachorro, cada uma dessas coisas tem características. Então, os atributos de Deus é o que define Deus como sendo Deus. Ou seja, Deus não é uma palavra vazia. O Deus vivo e verdadeiro Criador, ele tem atributos que caracterizam como ele é. É isso que a gente vai falar agora. O que a gente quer dizer quando a gente se refere a Deus? Então, eu vou falar sobre isso primeiro à luz de Gênesis capítulo 1. Então, muitas pessoas não percebem que Gênesis capítulo 1 tem muito a nos ensinar sobre os atributos de Deus. E às vezes as pessoas acham que não, que fala sobre Deus ali sem dizer como é que ele é. E, na verdade, não é bem assim. Porque aquilo que é dito em Gênesis 1 nos diz muito, muito, muito sobre como que Deus é, tá? Então, em primeiro lugar, tudo o que é dito que Deus criou, preste atenção nisso aqui. Tudo o que é dito que Deus criou, deduz-se que Deus não é aquilo que ele criou. Vou repetir e depois eu vou explicar. Tudo aquilo que é dito que Deus criou, deduz-se que ele não é aquilo que ele criou. Então vamos lá. Quando é dito assim, no verso 16, quando fala do luminar maior para governar o dia, ele está falando sobre o sol. Então, quando é dito que Deus criou o sol, significa que Deus não é o sol. Por que o fato de Deus criar o sol significa que ele não é o sol? Porque se Deus fosse o sol já existiria, seria Deus, não estaria sendo criado. Então, tudo que é dito que Deus criou e passou a existir, quer dizer que aquilo que passa a existir, Deus criou, não é Deus. Então, com isso aí, Moisés, ele está combatendo aquilo que é a essência da idolatria. O que é a idolatria? É confundir as coisas da criação como se fossem Deus, tratar as coisas da criação como se fossem Deus. Então, por exemplo, muitos dos índios no Brasil
adoravam a lua. Consideravam, então, a lua como um deus. Nós vimos aí em Gênesis 1 que Deus criou a lua. Se Deus criou a lua, então a lua não é Deus. Se Deus criou a lua, então a lua não é Deus. Então tudo que Deus cria, Deus não é. Tudo que Deus cria, Deus não é. Logo, tudo o que Gênesis 1 diz que Deus criou, você está aprendendo o que Deus não é. Então nós vamos falar sobre isso em Gênesis 1. Isso já está implícito em Gênesis 1, mas nós vamos ver que isso é dito explicitamente no resto da Bíblia. Então, Deus em Gênesis 1, ele cria o tempo. Em Gênesis 1, Deus cria o tempo. Aí passa a ter 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele cria o tempo. Se Deus cria o tempo, então o tempo é uma característica da criatura e não do Criador. Se Deus cria o tempo, e o tempo é uma característica da criatura e não do Criador, então Deus ele é atemporal. O que quer dizer atemporal? Para Deus não existe tempo. Deus não existe de forma temporal. Deus está acima do tempo. Outra forma de dizer isso é que Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Ele próprio é o princípio. Ele próprio é o princípio. Não é que ele teve um princípio, mas ele é o princípio no sentido de que todas as coisas que existem têm origem nele. Tem um verso do Apocalipse que diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Essa é uma das evidências que Jesus é Deus. Porque a criação tem o seu princípio nele. Então, Deus é eterno. Ele está acima do tempo. Da mesma forma, em Gênesis 1, Deus cria o espaço, no sentido de que Deus cria os lugares, Deus cria os ambientes. Logo, Deus está acima e além do espaço. Isso é o que nós chamamos de onipresença. Onipresença tem a maneira errada que muitos entendem. Onipresença não quer dizer que Deus é muito grande e aí ele vai ocupando muitos lugares por ele ser grande. Não é isso. Onipresença quer dizer que Deus transcende a dimensão do espaço de forma que não existe para ele perto ou longe. Isso é uma dimensão da criatura. Deus transcende a dimensão do espaço, por quê? Porque ele criou o espaço. Deus criou, em Gênesis 1, a matéria. Logo, Deus é imaterial, Deus é espírito. Essa palavra espírito significa que Deus é imaterial, porque ele criou a matéria. Então, nós já vimos aí que Deus ele é atemporal, ele não está sujeito ao tempo. Ele é onipresente, que ele não está sujeito ao espaço. Ele é imaterial, quer dizer que ele não é feito de matéria. Qual é a cor de Deus? Deus não tem cor. Deus não tem altura. Deus não tem comprimento. Ele não tem forma. Isso é muito importante de entender. Deus não tem forma, porque se ele tivesse, isso pressuporia que ele é a criação. Porque Deus não tem corpo. Ele não é feito de matéria. Deus é luz? Não, porque Deus criou a luz. Deus não é. Tem gente que fala, Deus não tem corpo, então eu imagino que ele é uma luz cósmica. Também não, isso é idolatria. Porque a luz também é uma criatura.
Deus não tem forma nenhuma. Deus é o absoluto. Inclusive, esse é o significado do nome dele, Jeová. Nós vamos falar sobre os nomes de Deus em outro momento. Então, quando nós falamos sobre os atributos de Deus, nós estamos falando sobre essas coisas. E essas coisas já estão implícitas em Gênesis. Em Gênesis 1, Deus é o criador de tudo que existe. Logo, ele é onipotente, é outro atributo de Deus. Deus é onipotente porque ele é quem realiza e fez todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, onisciente. Então, o que é Deus? Deus é uma essência única, absolutamente única, simples. Quer dizer que Deus não é composto. Deus não é composto em partes, porque Deus é o absoluto. Ele não é formado por outras coisas. Eu sou formado por 2 braços, eu sou formado por 5 dedos, eu sou formado por água, por sangue, tem um monte de coisa aqui que forma quem eu sou, porque eu não sou absoluto, eu sou formado por coisas que vêm antes de mim. Deus não tem coisas antes dele. Ele é o primeiro e o último. Ele é o absoluto, sem forma, sem aparência, sem localização espacial. Ele conhece tudo, ele sabe tudo, eternamente. E ele não é formado em partes. E a doutrina da Trindade não significa que Deus tem 3 partes? Não. A doutrina da Trindade não é que Deus tem 3 partes. A gente vai ter outra aula para falar sobre a Trindade. A divindade é uma unidade absoluta não composta. E esses são os atributos dele. Vamos ver os atributos dele também no Salmo número 139. Salmo de número 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhoso são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ó quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contar, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Até aí. Então é o seguinte, este salmo aqui, ele é sobre os atributos de Deus. Então ele fala aqui sobre a onisciência, ele fala sobre a onipotência, ele fala sobre a onipresença. Ele fala sobre alguns dos principais atributos de Deus, o fato de Deus ser incorpóreo, tá? Então vamos lá. Quando ele fala, no verso 1 e 2, Senhor, tu me sondastes, me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar. Isso aí está falando sobre a onisciência de Deus, quer dizer que Deus sabe de tudo. Olha só a ênfase que ele dá no verso 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Ou seja, Deus conhece coisas que ainda não aconteceram. Não falei ainda, ele já conhece. No verso 5 em diante, ele vai enfatizar a onipresença de Deus. Então, até o verso 4 é a onisciência. Deus sabe de tudo. Do verso 5 em diante, ele vai falar da onipresença. Então, olha só. Tu me cercastes por detrás e por diante. Então, olha só. Deus está por detrás, atrás de mim. Ele está na frente de mim. E aí, no verso 7, ele vai fazer uma pergunta. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Então, Deus, ele está no céu e ele está no inferno. Então, é uma coisa importante entender que Deus também está no inferno. Então, quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, não quer dizer, como alguns erroneamente entendem, que ele está somente no céu. Ele está no céu, mas não somente no céu. Também está no inferno. Deus está no inferno. Aí surge a pergunta: ó, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então alguém pode falar assim, ó, então não tem problema eu ir para o inferno, porque Deus está no inferno, assim como ele está na minha frente e assim como ele está à minha atrás. Qual então é a vantagem do céu e por que o inferno é ruim se Deus está lá? O inferno, ele é ruim porque o inferno é a manifestação da ira de Deus contra o pecado. Então, deixa eu falar algo para vocês aqui, que a gente vai se aprofundar nisso em outras aulas, algo que vocês aprenderam errado, seja por ficar vendo desenho, que às vezes mostra o inferno nos desenhos, e às vezes pinturas. Tem pintura que mostra isso aí também. Mas deixa eu falar, no inferno não existe demônios atormentando ninguém. Tá? Na Bíblia, no inferno não é o diabo com caldeirão, aí tem os petinhos e fica assim, você nos petinhos. Isso não é inferno bíblico. Deixa eu descrever para vocês o inferno na Bíblia. O inferno da Bíblia pode ser descrito da seguinte forma: é você se deparar com a grande maldade e tragédia do seu pecado. Essa é a essência do tormento do inferno. É que a maldade como ela é, o homem não se depara com ela em sua plenitude na Terra.
Então, vou dar aqui o exemplo que Jesus deu, a história que Jesus contou, para exemplificar isso sobre o inferno, depois a gente continua. Jesus contou a história de um cara que ele era muito rico, e aí ele desprezava o pobre. Então, esse era o grande pecado dele, ele desprezava o pobre. E tinha um pobre chamado Lázaro. Então, esse rico que desprezava o pobre, tinha essa característica, esse pecado. Jesus disse que quando ele foi para o inferno, o tormento dele era essa sensação de ser desprezado e de mendigar. Então, lá no inferno, ele sentia sede e ele implorava por água, e ele não tinha água, ele não tinha sua sede saciada. Ou seja, ele estava sofrendo no inferno aquilo que na terra era o seu pecado. Estão entendendo? Então, o tormento do inferno é o tormento do próprio pecado da pessoa. É os seus pecados te atormentando, e esse tormento é aplicado por Deus. Porque Deus é justo, e sendo justo, ele pune e castiga o pecado. Então, não são os demônios no inferno que atormentam as pessoas. O que atormenta é a punição divina contra os pecados que na terra a própria pessoa amava. Aqueles pecados que ela praticava, que ela não se arrependeu, não pediu perdão, não se importou, as pessoas sofriam, ela não ligava. Isso ela vai sofrer o tormento divino no inferno. Então Deus é onipresente. Aí eu acabei de falar de outro atributo de Deus, que é a justiça de Deus. Esse salmo também fala sobre isso lá no final. Vou ler ele depois. Mas então, Deus onipresente quer dizer que todos os lugares estão na presença dele. Tá? Continuando, quando ele fala no verso 12, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O que ele está enfatizando? Que dentro da onisciência e onipresença de Deus, não tem nada que está oculto para Deus. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. O homem, não sendo onipresente, não sendo onisciente, se tem algo cobrindo, o homem não vai enxergar. Deus não tem nada cobrindo nada para ele. Inclusive, ele vai falar aí quando a gente estava no ventre de nossos pais, da nossa mãe, ventre da nossa mãe. Deus nos via, nos formava lá. Aliás, o verso 13, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Veja que ele se refere à sua mãe quando ele estava no ventre. É uma das passagens que prova que no ventre é uma pessoa humana. É uma pessoa humana no ventre. Ok? Então, esse salmo aí, ele fala sobre os atributos de Deus no verso 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Então, Deus julga os ímpios, homens de sangue aí quer dizer assassinos. Isso reflete outro atributo de Deus, que é a justiça de Deus. O fato dele punir assassinos é porque Deus, ele é justo. Bom, então esse salmo aí é o salmo dos atributos de Deus. Eu recomendo que vocês leiam esse salmo, estudem esse salmo para aprender mais sobre como que Deus é. Ok? E a última coisa que eu quero mostrar aí é no verso 6,
onde ele diz: tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Tão alto que não posso atingir. Então, veja bem, esse verso 6 aí é o que nós chamamos de a doutrina da incompreensibilidade de Deus. Inclusive, hoje, quando nós recitamos o credo atanasiano na igreja, nós recitamos que Deus é incompreensível. O que significa que Deus é incompreensível? Em que sentido ele é incompreensível? É no sentido que o salmista diz aí. Ele não é incompreensível no sentido de que não é possível saber nada sobre Deus. Nós sabemos coisas sobre Deus. Eu acabei de falar sobre os atributos de Deus. O ponto não é esse. O ponto da incompreensibilidade de Deus é que nós não temos como compreender a Deus na plenitude como ele realmente é. Então, aquilo que nós sabemos sobre Deus é só até determinado ponto. Como o salmista diz, é muito grandioso. Então a gente fala, Deus é onipotente. Só que a gente não tem como saber o que é onipotência em sua plenitude. Para pensar. Você não experimentou o que é ser onipotente. O que é saber de tudo? A gente sabe disso até determinado ponto. Mas a ideia de onisciência, como ele diz, é maravilhoso demais para a minha cabeça pequena. Eu entendo isso até determinado ponto. Então, por isso eu encerro dizendo que nós conhecemos a Deus até onde ele revelou para que nós podemos conhecer. Mas a gente sempre tem que lembrar que tudo isso que nós sabemos de Deus, a gente sabe dentro de uma limitação humana. Porque a realidade como Deus realmente é infinitamente glorioso. E não tem como a gente encaixar toda essa glória na nossa cabeça. E isso sobre todos os atributos de Deus. Então pensa aí, Deus é santíssimo, Deus é justíssimo. Você sabe um pouco sobre o que é ser justo, mas tu não tem noção do que é a santidade de Deus em sua plenitude. Porque é uma coisa muito santa para você entender em toda a profundidade. Então, se você que é um homem pequeno já entende o que é justiça, imagina Deus. Deus, ele contempla todas as maldades do mundo estão perante os olhos de Deus. Ele contempla tudo e ele conhece a justiça de forma perfeita. Se a gente tentasse encaixar isso na nossa cabeça não dá, explode. A gente sabe de uma coisinha, a gente já começa a endoidar. Já para pensar nisso? A gente descobre de uma pessoa. A gente já fala assim, ó, já estou nervoso, não consigo suportar essa informação. Deus, ele é infinito, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele é justiça. Ok? E com isso nós chegamos no final da nossa sexta aula sobre os atributos de Deus. Nós vamos continuar falando mais sobre isso, sobre os atributos de Deus, na aula 7.